nome é Lucas Álvares, sou jornalista, mestre e doutor em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e declaro aberta a sessão sobre o tema folclore dos seminários da Brasilidade. Vamos começar explicando o que são os seminários da Brasilidade. Ao longo do ano de 2019, estamos promovendo 39 mesas semanais, mesas temáticas, que se iniciaram por um ciclo de debate sobre o desenvolvimento econômico. Nós, a partir de agosto, iniciamos uma série de mesas sobre identidade nacional. Já tivemos uma mesa sobre a questão da literatura, depois música, festas populares e hoje, na quarta mesa do nosso ciclo sobre identidade nacional, vamos ter aqui no Casarão Ameno Rezedá, no Catete, um debate sobre o tema do folclore. Antes de iniciar nosso debate, quero fazer 4 agradecimentos. Primeiro, aos apoiadores dos seminários da Brasilidade. A Associação dos Funcionários do BNDES, a Associação dos Aposentados e Pensionistas do BNDES e também a TV Comunitária, canal 6 da NET, que transmite os nossos debates às quartas-feiras, às 22 horas, em transmissão inédita, e com reprises às sextas-feiras, às 14h30 e à terça-feira seguinte, às 10 horas da manhã. Agradecer também a um grande brasileiro, um dos maiores intelectuais brasileiros vivos, nosso patrono, nosso fundador, professor Carlos Lessa, que nos deu um susto na semana passada, mas encontra-se em recuperação e com certeza assistirá ao vídeo desse debate na televisão depois, para ver como frutificou a ideia do Instituto da Brasilidade, por ele criado, juntamente ao professor Dark Costa, nosso presidente, no ano de 2017. Então, professor Carlos Lessa, um grande abraço, o nosso desejo aqui das melhoras na saúde, para que o senhor esteja junto conosco dentro em breve. Bom, hoje nós temos a satisfação de receber nos seminários da Brasilidade 2 das maiores pensadoras do tema do folclore no Brasil, que são também diretoras de museus, ou seja, além de exercerem a parte teórica, também tem uma atuação importante do ponto de vista prático. Eu tenho a satisfação de receber aqui para a mesa sobre folclore a Cláudia Márcia Ferreira, diretora do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Cláudia Márcia Ferreira é museóloga formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, desenvolve programas e projetos no campo da museologia, do artesanato e da arte popular. Publicou artigos e textos em catálogos e edições institucionais, como os livros O Mundo Encantado, de Antônio de Oliveira, e Antônio de Gastão, pescador de Cabo Frio, e o artigo Museu do Folclore e as Artes Populares, para a Revista do Patrimônio. Presidente do Conselho Federal de Museologia entre 1990 e 1991, integrou o grupo de trabalho criado em 98 para assessorar a Comissão Interinstitucional na elaboração da proposta de regulamentação do registro do patrimônio imaterial. Temos também a satisfação de receber a superintendente da Associação Cultural de Amigos do Museu do Folclore, Edson Carneiro, professora Maria Cecília Longres da Fonseca, licenciada em Letras pela PUC, mestre em Teoria da Literatura pela UFRJ e doutora em Sociologia pela UNB. Foi professora de Teoria da Literatura na PUC, pesquisadora do Centro Nacional de Referência Cultural e coordenadora de projetos da Fundação Nacional Pró-Memória. Também foi assessora do Ministro da Cultura entre 95 e 98 e coordenadora de políticas da Secretaria de Patrimônio, Museus e Artes Plásticas do MINC de 99 a 2001. Membro do Grupo de Trabalho de Patrimônio Imaterial e representante do Brasil nas reuniões de peritos internacionais na Unesco para a elaboração da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial entre 2002 e 2003. Conselheira do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural e sócia correspondente. Está fazendo uma correção aqui, porque eu tirei essa apresentação. Ah, tá, entendi. Então eu posso falar sócia sem o correspondente. Sócia do IHGB,
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Publicou diversas obras sobre o tema do patrimônio, o tema do folclore, como o Triângulo Mineiro, uma abordagem tecnológica, organizou a revista Tempo Brasileiro e autora de O Patrimônio em Processo também, que é uma das obras de referência no campo da memória social. É uma satisfação grande recebê-las aqui e eu queria começar a nossa mesa ouvindo as palavras da professora Cláudia Márcia Ferreira, diretora do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Bem-vinda, professora Cláudia, uma satisfação recebê-la. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos vocês. Eu também quero começar fazendo um agradecimento ao professor Carlos Lessa, que é associado da nossa Associação de Amigos do Museu de Folclore, pessoa que a gente gosta e respeita muito, desejar também boa saúde, estamos aí na torcida, e ao convite formulado, assinado formalmente pelo professor Dark, que é assim, uma honra mesmo a gente tentar, né, ajudar nesse processo de discussão. Então, em primeiro lugar, eu quero me colocar não como uma especialista na área, porque eu de fato não sou uma especialista na área de conceitos de folclore, cultura popular ou antropologia. Eu sou uma gestora pública que atuo nessa área desde os meus 17 anos. Então, acho que toda a minha fala aqui vai ser um pouco em como a institucionalidade desse campo, né, de atuação foi se transformando e transformando a minha vida também. Uma opção muito clara de vida, de trabalhar na área pública e de trabalhar nesse campo de folclore e cultura popular. Então, em primeiro lugar, eu acho que eu vi nessa possibilidade aqui de conversa, essa ideia de contribuir um pouco pelo que o Lucas apresentou aqui, esse esforço, esse movimento em torno de um Instituto da Brasilidade, pensando na perspectiva do bicentenário da independência e trabalhando sempre, assim, as primeiras discussões foram em torno da questão do desenvolvimento econômico, né? E aí a gente agora está nesse ciclo das identidades. E eu confesso que eu sabia muito pouco sobre sobre o esforço nessa área do Instituto da Brasilidade, mas a primeira questão que me ocorreu foi essa oportunidade da gente pensar ou colocar essa questão do folclore numa perspectiva mais ampla de desenvolvimento brasileiro. Então, a primeira coisa que me instigou, e eu espero, sobretudo nos debates, poder contribuir um pouco com a delicadeza dessa perspectiva que eu vejo o desenvolvimento social descolado de uma perspectiva de cultura e descolado, no caso brasileiro, principalmente descolado de uma perspectiva de cultura popular, ou do que se convencionou chamar por cultura popular, né? Primeiro estranhamento da questão, assim, não vamos discutir aqui a questão do folclore, né? Que isso, né? Porque cada um se apropria desse termo e a gente vê o uso dessa palavra de muitas formas na sociedade, né? O caso, a história dessa institucionalidade no Brasil acompanha a história mesmo de construção desse conceito de um campo de estudos, né? O folclore, durante muitos anos, e mesmo quando discutiu-se a construção de uma ciência própria do folclore, e isso enfrentou embates com as ciências sociais que então se formavam, a sociologia e a antropologia, era muito a vulnerabilidade do instrumental teórico para você analisar o que é o folclore. Então, havia sempre uma expectativa muito formulada por um movimento no Brasil que foi muito forte, o movimento folclórico brasileiro. Eu até gostaria, no momento, já de fazer um pouquinho essa linha do tempo para nos ajudar a colocar isso num tempo, né, e, portanto, num tempo social, né,
numa escala, aí, num desenvolvimento social, mas durante muito tempo, e dentro da institucionalidade do folclore, ou seja, dentro da instituição da onde eu estou falando, havia sempre uma perspectiva de definir. Então, o que é o fato folclórico? Né? É o anonimato, é a aceitação coletiva, é um conjunto de coisas. Né? Então, isso é folclore, aquilo não é folclore. Desse período para cá, né, muita coisa se transformou, e eu diria que mesmo do primeiro momento do uso do termo, quer dizer, folclore, na verdade, é um neologismo, um termo criado em 1845, né, por um inglês, para tratar de um campo que já eram as pequenas expressões, então, dos indivíduos do povo, né? E o sentido de povo era quem não era culto, né? Então, aqueles pequenos os grupos de camponeses, então, aquilo dizia respeito àquelas curiosidades, aquele conjunto, aquele gabinete de curiosidades que se percebia alguma importância de estudo, ou de registro, ou mesmo de documentar, porque vai se perder. E essa linha, então, vai chegar no Brasil, quer dizer, nós vamos ter algumas pessoas e alguns momentos muito marcantes, quer dizer, da origem do termo em 1845, né, para as contribuições fundamentais de Silvio Romero, Nina Rodrigues e Amadeu Amaral. Né? Então, aqui nós vamos ver em Silvio a questão da construção do discurso, né? Embora por meio da literatura e da crítica literária, mas do discurso regional, né? E os estudos da questão racial na formação das raízes brasileiras. Né? E você vai ter E é engraçado porque a gente percebe assim, a formação do Silvio Romero era advogado, né, ensaísta, mas se identificava como folclorista, identificado como folclorista. Já o Nina Rodrigues era médico e também se identificava como etnólogo, como um antropólogo, né? E Amadeu Amaral também, quer dizer, Amadeu Amaral vai marcar também essa questão da cultura regional, né? Com aquele estudo de linguagem do caipira paulista, que vai tanto levar para esse período, então, o mesmo tipo de preocupação com as identidades, né? Com a identidade brasileira. Que construção é essa? Né? O que a gente chama hoje então, de folclore, e o Centro já incorporou e culturas populares, né? Na verdade, um conceito muito construído historicamente e muito vulnerável, muito frágil, né? No sentido de que essa noção é uma formulação que vem variando, né? E passa da associação ao movimento romântico, né? Europeu, e vai ser tratado no movimento modernista em 22. Então, assim, nós passamos por muitos momentos na construção do Brasil, onde esse depositário das raízes, né, do folclore e da cultura popular se colocam como significantes, mas acho que nos processos de estabelecimento mesmo das políticas de desenvolvimento do país, ou seja, nos momentos que a gente não tem um fato como o modernismo, ou como um momento mais marcado ali, essa perspectiva do desenvolvimento regional e da brasilidade, dessa diversidade, ela passa para um segundo plano sempre, né? Então, a gente estava falando a perspectiva, por exemplo, de desenvolvimento econômico
de regiões no Brasil, né, e de assédio. Muitas vezes a gente vê perspectivas de entendimento das festas populares, ou do artesanato, ou da arte popular, como agregadoras de valor em políticas de turismo, né, ou na perspectiva da arte popular. Então, a gente fala dos artistas populares ou dos artistas naifes para pensar no campo da arte, mas na perspectiva do desenvolvimento, cultura como integrada a um desenvolvimento regional, né, onde a participação e a escuta e a incorporação desses atores sociais como efetivos cidadãos, né, como parte do processo, entender essa participação ou esse estudo dessas manifestações a partir de uma ótica dos seus próprios agentes. Eu estou com uma tosse horrível. Eu tomei uma aguinha, mas... Esse inverno prolongado já está se prolongando demais. Parece alguma alergia. Então, assim, na história da instituição, que acompanha a história desse campo de estudos, né, o que nós temos visto nos últimos anos é um enorme esforço, sobretudo a partir de uma perspectiva de entendimento ou de atuação nesse campo, a partir da antropologia, e aí com trabalhos de campo de etnografia, é essa perspectiva de escuta efetiva dos agentes locais. Será que eu posso trocar? Estou achando que pode ser alguma... Pode, vamos trocar. Não sei, estou sentindo mesmo uma alergia aqui profunda. Então, acho que o esforço de participação social local, ou seja, da instituição, está voltada para uma efetiva escuta, um trabalho de campo onde esses agentes tenham voz e significado, onde a gente parta do princípio que falta ao Estado o entendimento de que ele atende também a esses grupos e a essas expressões, e, portanto, elas têm que ser consideradas na perspectiva do modo de agir, de atuar e do alcance do próprio Estado, né? Todos esses anos, nós vimos no processo, desde o movimento folclórico brasileiro, né? Então, o que acontece a partir das contribuições do Nina Rodrigues e do Amadeu Amaral e da semana mesmo de 22, né? Nós vamos ter alguns marcos no Brasil que estão diretamente relacionados a essa perspectiva de incorporação ou de escuta ou de entendimento das expressões desse campo de atuação que nós estamos chamando de folclore e cultura popular, né? A própria criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1937, né, ela é feita a partir de um projeto do Mário de Andrade, onde havia essa perspectiva de incorporação, né, dos fazeres e dos saberes tradicionais e populares. O que vinga, na verdade, é o Instituto dentro do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Instituto do Tombamento, quer dizer, a proteção mesmo do patrimônio construído, né, porque naquele momento era a grande ameaça do desenvolvimento, era se perder a construção, né, as referências patrimoniais construídas, e mesmo porque acho que
a natureza própria do que propunha o Mário na incorporação das tradições musicais e das tradições das festas, não se prestava a um instrumento de estado de proteção, né? Como um instrumento do tombamento, onde o Estado reconhece, acima do valor, acima da propriedade privada daquele monumento, um valor de nação e, portanto, o Estado reconhece aquilo como, além do seu patrimônio, um patrimônio nacional. Isso, evidentemente, não caberia para as formas de expressão musical ou de linguagem ou de festas, enfim, que marcaram todo um trabalho do próprio Mário de Andrade nas missões folclóricas, né? Então, esse campo, vamos dizer assim, fica fora do campo do patrimônio, né? E vai se organizar paulatinamente no que a gente chama do movimento folclórico brasileiro, né? Eu gosto sempre de me referir a esse termo, de indicar um trabalho de um colega antropólogo, que é o Luiz Rodolfo Filena, que fez um trabalho muito bom, que pega o movimento folclórico brasileiro de 1947 a 1964, que é um bom referencial da atuação da própria instituição, ou desta institucionalidade, que um pouco eu acho que eu posso trazer aqui para a gente discutir. Então, o que acontece, né, depois de 1937? Você tem o ISFAM tá sendo criado ali, e, paralelamente, a gente está vendo acontecer, né, o segundo Congresso Afro-Brasileiro em Salvador, né? A gente já tinha o primeiro congresso, foi realizado em Pernambuco em 1934, lá sob a coordenação de Gilberto Freire, e vamos ter um em 1937, organizado em Salvador pelo Edson Carneiro, né? E aí o Edson Carneiro é uma figura central, não só porque ele recupera toda a perspectiva da questão dos estudos sobre o negro no Brasil, que estavam lá colocados, né, de uma forma ou de outra, nos trabalhos do Nina Rodrigues ou do Amadeu Amaral, mas porque ele vai fazer realmente uma produção forte nessa área e muito colada com esses atores sociais, né? O Edson ele vivia o que ele escrevia. Ele vivia nos terreiros de candomblé, ele tinha o reconhecimento dos babalorixás, e muito curioso que hoje a gente... eu fico sempre me perguntando o que foi isso, né? Em 1937, em Salvador, no segundo Congresso Afro-Brasileiro, depois do primeiro ter sido organizado por nada mais, nada menos do que Gilberto Freire, né? Então o peso dessa representação já era enorme, e ele convida para fazer parte da organização e ocupar assento no Congresso, com vários pesquisadores internacionais, o Martiniano Bonfim, que era um babalaô, né? Então, hoje, quando a gente fala isso um pouco que eu falei aqui, da perspectiva da gente ouvir e deixar falar quem de fato se representa, né? Já estava posta lá pelo Edson em 1937. Aí, muitas vezes, eu me pergunto o que faz a gente voltar tanto atrás, tantas vezes, né? E avançar muito menos do que o que poderíamos. Então, bom, esse momento é um momento que depois nós vamos entrar aí na criação da Unesco, né? Um pouco depois, em 1945, a criação da Unesco, nós estamos no pós-guerra, e a resposta do Brasil imediata na criação do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, que é o IBEC, né? Em 1946, e no corpo do IBEC vai ser montado, então, o primeiro país que responde ao chamamento da Unesco, e esse chamamento dizia respeito a essa perspectiva das identidades, ou seja, num momento de pós-guerra, uma construção
pelo viés da cultura e de entender as diferenças e respeitar as particularidades. E o Brasil é o primeiro país que responde, em 1947, com a criação da Comissão Nacional de Folclore. Então, acho que é um marco de institucionalização desse campo de estudos no Brasil, é a criação da Comissão Nacional de Folclore, que vai ter uma força, uma atuação nacional muito grande com as comissões estaduais, né, de folclore, muitas delas dirigidas por médicos, por advogados, né, nos estados brasileiros, todos eles interessados nessa perspectiva de recolher, de documentar, de entender, né, esse campo de folclore e culturas populares, né? E aí nós vamos ter um outro marco, que é 1951, né, que é o primeiro Congresso Brasileiro de Folclore, da onde sai a Carta do Folclore Brasileiro. Isso é um marco. Pouco depois disso, em 54, eu acho, o Câmara Cascudo vai fazer a primeira edição do Dicionário do Folclore Brasileiro, e assim a mobilização que esse congresso produz, né? A secretária desse congresso é a Cília Meirelles. Então, um pouco para a gente ter ideia do nosso enorme desconhecimento da construção desse campo, quando se trata do senso comum na sociedade, né? Onde você, então, usa o termo quando você quer dizer que alguma coisa não é verdade, você diz que é folclore, né? Sem o menor conhecimento de como isso se construiu e se alimentou no Brasil, com cabeças e um movimento que realmente reuniu muita gente. É de 51, então, já está acabando meu tempo? Não, eu ia só fazer um parêntese maravilhoso da pertinência dessa tua colocação, porque no imaginário popular o folclore é algo vinculado ao senso comum, quando na verdade é uma construção riquíssima, inventariada pelos maiores intelectuais do Brasil. Então, nós precisamos aqui usar a importância do Instituto e dos seminários da Brasilidade para mostrar para as pessoas que o folclore é um ambiente muito mais rico do que pura e simplesmente a construção e manutenção de mitos no mau sentido da palavra. Pois é, mas assim, o desconhecimento sobre essa história, né, nos leva muito a achar que era um movimento menor, porque, enfim, e um pouco aquilo que eu quis dizer no início, como é que nos momentos, então, de crise ou de luz, as coisas tomam um lugar e depois elas não seguem, né, os seus rumos, como, no meu modo de ver, seria importante para a gente pensar um desenvolvimento pleno e integrado, né, do país, e, do ponto de vista econômico mesmo, né, de sustentabilidade, porque relacionada a tantas falas e a tantos fazeres e a tantos lugares. Bom, então, esse congresso de 1951, que tira a carta do folclore brasileiro, vai ser fundamental, e a partir dali se mobilizam, quer dizer, aconteciam muitas semanas de folclore no Brasil afora, né? Então, se tinha as semanas estaduais de mobilização, e vai criar o Congresso, tira algumas referências e, sobretudo, um braço do Estado para fazer política pública nessa área, que era o que foi criado, então, em 1958, a Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, né? Essa ideia de campanha também muitas vezes é confundida. Assim, a campanha porque era de defesa, e era de defesa mesmo, porque estava tudo acabando. Quer dizer, claro que você tinha um sentido ainda muito forte, como nós temos hoje em vários momentos, né, de processos que, pela natureza muito desconectada mesmo da perspectiva da cultura, passam feito tratores, né, acabando com tudo. Então, essa coisa de defender estava presente ali. Mas a ideia de campanha, na verdade,
era o único modo que o Estado tinha naquela ocasião de criar algum organismo. Eram campanhas de saúde, campanha também tinha era a possibilidade administrativa que se tinha, né, para operar. E assim foi criada em 1958 a campanha, que é a instituição que eu hoje dirijo e é onde trabalho desde sempre, né? É a mesma. Ela é de campanha de defesa do folclore brasileiro. Nos anos 70, ela é transformada em Instituto Nacional do Folclore, e aí também é um movimento muito interessante e conectado na perspectiva da cultura, porque ela migra para essa Funarte que está sendo criada em 1976. E a Funarte é fruto de um movimento super importante também, de uma pessoa que eu acho que vale muito a pena um estudo mais aprofundado da contribuição desse brasileiro, que é o Manuel Diegues Júnior, que era o diretor do Departamento de Assuntos Culturais do então Ministério da Educação e Cultura. E Manuel Diegues Júnior era também um estudioso da literatura popular, da literatura de cordel. Era um alagoano, né, que veio para o Rio de Janeiro. A casa dele era um bunker da cultura, eu acho, né, porque ali se discutia o cinema novo. Vocês vão entrar para discutir. O Glauber era um frequentador da casa do Manuel Diegues Júnior, né? Então, e ele é o pai do Cacá Diegues. Então, o cinema e a literatura de cordel passaram naquela casa o tempo inteiro, e o Manuel Diegues Júnior sempre se identificou também como um folclorista, e ele faz, então, essa mediação, né, da incorporação pela Funarte, que é, vamos dizer, um embrião de uma atuação, de uma institucionalidade mais fortalecida para a cultura, né, que foi a Fundação Nacional de Artes. Então, e o folclore vai junto, e aí atendendo mais diretamente ao que a Carta do Folclore Brasileiro pedia, que era um Instituto Nacional do Folclore. Vai como Instituto Nacional do Folclore, e ali fica até o desmonte da cultura, né, nos anos Collor. Dentro da Funarte como Instituto Nacional do Folclore, depois é transformado em uma coordenação de folclore, depois adquire, quando volta à Funarte, né, porque o momento Collor ele transforma o que era a Funarte no Instituto Brasileiro de Artes e Cultura, e o que era o IFAM no Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural. Ele muda um tanto as estruturas, desarticula um pouco, né, vários institutos da Funarte nesse momento não resistiram, inclusive o Instituto de Artes Gráficas, o Instituto da Fotografia. O Instituto Nacional do Folclore conseguiu preservar a integralidade de seus acervos e de seus documentos. Eu queria fazer uma parte, assim, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular tem na estrutura dele um museu, que é um museu de folclore, que a partir de 1976 levou o nome de Edson Carneiro, então é o Museu de Folclore Edson Carneiro, uma biblioteca criada antes mesmo do museu, em 61, chamada Biblioteca Amadeu Amaral, e essa biblioteca tem também uma área de documentação sonora visual. A campanha de defesa do folclore fez um trabalho muito importante na área da música tradicional. Havia uma série chamada Documentários Sonoros do Folclore Brasileiro, que foi editado durante muitos anos, a Revista Brasileira de Folclore. Eles tinham uma penetração muito grande no campo da educação, inclusive porque as suas edições tinham tiragens altas, voltadas para esse tipo de propósito, que era a distribuição nas escolas, né, e nas
nos estados, nas secretarias, enfim. Eles tinham uma preocupação muito grande com a perspectiva do folclore na educação, né? E isso gerou assim, uma série de edições muito importantes para a gente conhecer e para a própria documentação desse campo na área da música, sobretudo, mas dos folguedos também, né? Muitas publicações sobre as expressões particulares dentro das festas regionais, né? Como congadas, taieiras, enfim. Nós temos uma vasta documentação sobre isso. Nós resistimos, então, no desmonte, no sentido de que nós conseguimos manter esses acervos reunidos, né? Nós conseguimos manter uma unidade do folclore e da cultura popular naquele momento onde os processos de intervenção nessa área desmontaram, separaram a área de documentação do teatro, por exemplo, né, que era uma área importante do Serviço Nacional de Teatro, que também foi reunido à então Funarte. Bom, e aí na Funarte ficamos, depois, já em um outro passado vendaval, né, como esse Centro Nacional já de Folclore e Cultura Popular, e fomos para... migramos para o IFAM em 2003, né, como uma unidade especial do IFAM. E aí é importante, um pedacinho que você falou aí dessa minha historinha de vida, assim, foi importante nessa migração o movimento do próprio IFAM e uma perspectiva que foi nacional, mas também tem reflexos internacionais e considerações internacionais muito importantes, que a Cecília domina muito mais do que eu, mas, enfim, a gente tem um movimento nos 60 anos do IFAM, promovido pelo próprio IFAM, com a realização de um seminário sobre a perspectiva do patrimônio imaterial, né? E, nesse momento, no cenário internacional, a gente já tinha questões colocadas pelo Japão, pela Bolívia, pela própria França, né? Questões essas que diziam respeito a esse campo, né, que a gente está falando, dessas expressões das tradições populares ou de referências populares no Brasil e no mundo. Então, em 1998, nesse seminário organizado pelo IFAM em Fortaleza, ali foi montado um grupo de trabalho do qual eu participei como integrante do então centro que pertencia à Funarte, e desse grupo de trabalho saiu a avaliação, a estruturação, a proposta para a formulação depois do decreto 3551, que então é embasado nos artigos da Constituição de 88, vai ampliar os instrumentos de reconhecimento do patrimônio cultural, estabelecendo então um instrumento do registro, né, como uma soma ao instrumento do tombamento. E esse decreto data do ano 2000, e o centro, logo de início, fez um trabalho que eu acho que também foi muito importante nesse processo do nosso redirecionamento, vamos dizer, para a área do IFAM, né? Que foi experimentar os instrumentos de inventário e registro que tinham sido colocados pelo decreto, né, a partir do Programa Nacional do Patrimônio Material. Então, acho que esse movimento, um pouco, era o nosso modo de recuperarmos a história, né, dessa perspectiva do patrimônio cultural, incorporando os valores e toda essa construção simbólica e expressiva, né, de expressões reais
desse campo da cultura popular. Então, nós fomos para o IFAM em 2003 e já tínhamos essa experiência do projeto Celebrações e Saberes da Cultura Popular. Esse projeto só pôde ser montado exatamente por conta de toda essa experiência construída pelos folcloristas e acumulada nessa instituição, com documentos e objetos museológicos e publicações e projetos de atuação ou de intervenção em políticas públicas diretas para a área, né? Nós somos hoje muito reconhecidos no âmbito do IFAM e do Departamento de Patrimônio Material como uma instituição com acúmulo e bagagem na salvaguarda dessas expressões, né? Exatamente porque na trajetória de todos os folcloristas e depois de antropólogos e, enfim, do nosso trabalho de hoje, a gente acumula essa experiência que é uma experiência que eu chamo que é muito diferenciada pelo trabalho de campo, né? Eu acho que o que caracteriza e o que seria importante que a gente pudesse pensar como uma forma de ampliar essa perspectiva e incorporar esses valores é o trabalhar junto, é trabalhar em trabalho de campo junto a esses atores sociais dessa diversidade que é tão falada, né, que a gente fala tanto, mas que a gente tem muita dificuldade de ver, porque a gente sempre acha que os olhos são só os nossos, né? E a gente não quer ver com a lente do lado de lá. Então, na minha experiência institucional, eu acho que assim, a instituição é uma pérola de documentos e de possibilidades para muitos ainda, e vários já fazem isso, felizmente, estudarem essa história e atuarem nesse presente, né? Mas acho que o que ela tem de mais precioso que possa compartilhar, e assim, todo lugar, seja em políticas de desenvolvimento, seja em espaços de gestão pública que eu posso ocupar, dizendo que é fundamental que a gente escute o lugar do outro. A escuta, ela não serve só para o meu trabalho ou para o trabalho da instituição. A instituição não está aqui, aliás, no bairro do Catete, apenas para que os moradores do Rio de Janeiro, ou os turistas, ou as escolas daqui, possam ir conhecer aquelas culturas, aquelas expressões, aquele folclore. Ela está aqui também para fazer presença desses grupos. Então, eles precisam estar aqui. Sempre falo que nós temos pelo menos duas importantes bases de atuação, né? A gente precisa perceber que uma instituição pública que está falando de tantos outros, né? com tantos significados, valores, linguagens, tempos sociais diferentes, que a gente precisa ouvir e respeitar esses processos se a gente está pensando numa perspectiva de desenvolvimento pleno e integrado, né? Nós vamos sempre com os valores de que o tempo social é o meu que levo, então eu estou sempre levando um estado que não é deles, né? Eu não estou incorporando aquele tempo social e os valores que estão postos ali para dentro do estado, que essa eu acho que é a diversidade que a gente deve tentar alcançar, porque um projeto para uma perspectiva de desenvolvimento do turismo ou de geração de renda para o artesão, se a gente chega com modelos próprios de cooperativismo, CNPJ, então, que são instrumentais que nós podemos levar para discutir, para colocar na mesa, para ouvir, para entender se é essa perspectiva, né? Mas não como essa é a única saída, porque ali tem saídas e alternativas, às vezes muito mais interessantes do que essas, né? E essas não são plausíveis nem as mais adequadas, né? Você querer que uma comunidade pequena, onde todo mundo
se conhece e mantém um modo de fazer familiar, respeitando e entendimentos de questões até de famílias na região, o que aconteceu, e aí você, tem para funcionar tal tecelagem, tem que estar no mesmo lugar, no CNPJ, com tantas horas de trabalho, não vai funcionar. Nós vamos acabar com aquele bem especial, com aquele modo de fazer, com aquela tecelã, entendeu? Porque estamos colocando modelos estranhos como princípios absolutos, né? Talvez aquilo possa funcionar muito melhor de outros modos, e não eu propagando CNPJs, porque tem que ser assim. Eu tenho que entender o que está acontecendo naquele grupo e de que maneira eu posso valorizar aquilo que é uma expressão particular, né? E que é agregadora de tantos outros, de tantas outras possibilidades econômicas e sociais, e a primeira delas passa pelo pertencimento, né? Pelo reconhecimento do outro nessa diversidade como uma palavra que não seja tão vazia, né? De entender. Eu não faço há muito tempo, infelizmente, não faço mais trabalhos de campo, faço a partir dos pesquisadores que hoje vão para campo. Já fiz alguns e aprendi muito. Aprendi muito, e assim, a gente entender que tem valores e tem saberes fantásticos que estão em questão ali, assim, que é um desperdício, todo um conhecimento relacionado, por exemplo, ao acesso aos conhecimentos tradicionais e genéticos. Esse campo é um campo que eu não consigo, quando eu falo assim, vamos falar disso, é muito rico para a gente pensar desenvolvimento regional e econômico, a gente pensar os valores e as perspectivas de agregação que nós temos a partir do conhecimento de várias comunidades, né? de quilombolas a ribeirinhos, enfim, são muitos conhecimentos associados a um lugar e que a gente não conhece e não valoriza porque não conhece, né? Então, assim, na minha trajetória de vida, o que eu posso dizer é que eu escolhi muito bem o que eu queria ser e o que eu queria fazer. Porque quando eu fui fazer o curso de museologia, e aí tinha muitas matérias sobre os grandes centros de referência museológica e, sobretudo, um peso grande dos museus de arte e de todos os conceitos de arte, dos museus históricos, e eu, da numismática, e eu falei assim, isso não será o meu lugar, não seria o meu lugar se eu não tivesse encontrado na museologia essa perspectiva de conhecer muito pouco. E eu vou dizer para vocês, esses anos todos me perguntam, já viram tal manifestação? Ou você é uma espécie... Não vi, porque é muito além do que eu possa ter conhecido até hoje, do que eu consegui acumular, né? Então, acho que replicar essa possibilidade ou essa perspectiva passa também por uma formação geral em todos os quadros que veja mais o Brasil, que se preocupe mais com a perspectiva do Brasil, de fato, no sentido de todos os seus espaços de território e de gentes, né? Quem é que está ali, por que foi, como é que foi, isso não dá para a gente pensar, eu acho que num projeto nacional, se a gente não pensar em pessoas, em gestores públicos, em pesquisadores, em especialistas que tenham compromisso com isso. Então, senão eu vou ficar aqui reclamando, mas nós somos muito poucos, eu acho, nós somos muito poucos comprometidos, de fato, com essa escuta, né? E com essa mediação que traga para o protagonismo esses atores
sociais e que a gente possa pensar um dia que o campo de folclore das culturas populares vai ser apenas mais um campo de cultura, né? Porque o que acontece hoje é que você não pode, nós deixaríamos de fora um conjunto enorme de expressões da cultura se a gente abrisse mão de um campo de culturas populares ou de folclore, né? Sempre pensando nos riscos da gente trabalhar com essa área sem que reiteradamente se afirme ali a exclusão econômica que já existe como uma perspectiva de exclusão cultural também, né? Então isso eu acho que são pontos importantes. Acho que eu já passei o tantão do meu tempo. Eu gosto muito de conversar. Eu não cheguei a preparar exatamente uma fala para cá, a gente ficou conversando ali, então não sei se eu dei conta da missa metade, mas eu me coloco inteiramente à disposição para conversa. Eu gosto muito de trocar, assim, de ouvir. Agradeço à museóloga Cláudia Márcia Ferreira, diretora do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, por esse depoimento. Ela perguntou se deu conta da missa à metade. Eu diria que a diversidade contida no tema folclore é tamanha que nós poderíamos passar dias aqui e nenhuma palestra teria sido extensa o suficiente. Então, tratar de identidade nacional nunca extrapola o tempo. É um tema de tamanha riqueza que sempre vai nos fazer cada vez mais próximos da nossa própria realidade cultural, que é uma realidade pautada na diversidade, pautada em um país que tem muitos Brasis contidos em si. Então, agradeço pelo teu emocionante depoimento aqui. Nós podemos aqui ter a experiência de ter na tua presença a figura de alguém que realmente tem uma vida dedicada à salvaguarda das manifestações culturais brasileiras. Passo agora a palavra à professora Cecília Lombres, que é superintendente da Associação Cultural de Amigos do Museu do Folclore Edson Carneiro, e é uma das autoras mais reconhecidas no campo do patrimônio, da memória social. É uma grande satisfação recebê-la aqui conosco, professora Cecília Lombres. Muito obrigada ao Instituto pelo convite. Realmente acho uma discussão extremamente relevante e fico muito feliz que esse tema tenha sido introduzido na agenda das discussões do Instituto, né? Quer dizer, como Cláudia Márcia estava dizendo, é um tema que ficou muito restrito, acho que durante muito tempo, né, ao grupo mais de especialistas, e agora está ficando cada vez mais claro como ele é essencial a qualquer discussão que se faça sobre a questão da brasilidade, né, que é o tema que vocês que trabalham, e nesse momento tão emblemático, né, de 2022, é o momento da gente parar e olhar e ver como é que está sendo construída para nós brasileiros, né, a noção da nossa identidade brasileira. Quer dizer, quais são os sinais, quais são os símbolos dessa identidade neste momento, né? O que nós progredimos da independência para 1922, que foi um ano de exposição e tudo, né? E a semana, tantos eventos importantes para 2022, certo? E aqui, então, acho que Cláudia falou absolutamente o essencial, e só para deixar claro aqui, quer dizer, eu estou muito longe de ser uma especialista em folclore. Quer dizer, o meu campo de estudos realmente é todo orientado para a área do patrimônio, né? E mais recentemente do patrimônio cultural e material. E grandes especialistas são Cláudia, são Elizabeth Costa, Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcante, que, né, deveria estar aqui, não pôde, né? E eu venho trazer aqui uma contribuição assim, bastante modesta, e vou trabalhar esse tema, né,
rapidamente, no sentido exatamente dessa relação entre folclore e patrimônio cultural, que eu acho que é o que eu saberia talvez contribuir mais e que acho que é fundamental, né? É até uma dicotomia que muitas vezes foi oposição, não foi dicotomia, né? E que cada vez mais a gente está vendo que ela não se sustenta, graças a Deus, né? Graças ao trabalho do Instituto, e acho que do IFAM também, de aproximação, né? No próprio campo internacional, que eu vou falar um pouco também, mas que, na verdade, a gente está falando de cultura, e é isso que interessa, né? E quando se fala em cultura, a gente tem o campo da criação, né? Da criação individual, da criação, enfim, né? E nós temos o campo daqueles bens que, de alguma maneira, são reconhecidos como símbolos da identidade brasileira, né? E, sem dúvida nenhuma, apesar o folclore também foi trabalhado como símbolo da identidade brasileira, só que tinha aí uma diferença em relação ao campo do patrimônio. Mas, nos dois casos, acho que houve, né, sempre uma atribuição de valor em termos de identidade nacional, certo? Então, eu vou começar falando exatamente dessa dicotomia, né, que perdurou e que não é uma dicotomia, né? Na verdade, como Cláudia Márcia fechou a palestra dela, né, são apenas campos que se entrecruzam cada vez mais, que se complementam cada vez mais, que se integram, principalmente. Mas, na história, não foi assim que se deu, né? Então, eu vou fazer um rápido retrospecto histórico, né, para trazer exatamente essa questão para os tempos atuais. Então, no caso da noção de patrimônio histórico e artístico, né, a gente tem, né, um movimento que começa com a Revolução Francesa, né, uma política de Estado, né, para que os bens que estavam sendo vandalizados, né, os bens da nobreza, quer dizer, símbolos exatamente do antigo regime, da nobreza e do clero, né, que foram confiscados ou secularizados, eles passaram a ser entendidos como os bens da nação, bens nacionais. Então, o Estado, né, tinha a obrigação, de alguma maneira, de proteger esses bens do vandalismo, de preservá-los. Então, se cria ali uma política de Estado, naquele momento, certo? E o que nós temos é que, apesar de todo esse movimento, o que a gente vê é que os critérios de valoração desses bens, né, os bens da nobreza, os bens do clero, os bens que eram reconhecidos como patrimônio cultural da nação, porque no século XIX, a França, que foi o país que capitaneou isso, ela já começou a desenvolver políticas, inventários, né, bastante amplos no território francês, mas os critérios de reconhecimento e de valoração ainda eram critérios elitistas, né? Critérios do que os especialistas, enfim, e os nobres e tudo, consideravam como ou fatos históricos marcantes, que é a chamada historiografia oficial, né, dos grandes eventos, certo? Ou então, né, os bens considerados artísticos, que eram, obviamente, dos movimentos, né, artísticos, daqueles estilos reconhecidos, né, desde o Renascimento, né, os bens da Antiguidade, né, os bens do Romantismo, depois vieram, né, critérios elitistas, sem dúvida nenhuma, né? E, como Cláudia falou, mas também começou, no século XIX, né, o movimento romântico na identificação, né, e numa valorização do que seriam as manifestações populares, né? Mas essas manifestações populares, como é que elas eram entendidas? Elas eram entendidas como manifestações típicas, né? Quer dizer, de tipos de culturas populares, quer dizer, a ideia da autoria que marca muito, né? A ideia do bem excepcional, da criação genial. No caso do folclore, a valoração não era muito mais de grupos culturais, né? De produção cultural de grupos. E então o que a gente vê é o seguinte, quer dizer, de um lado, essas políticas culturais, né, que depois, quando se organizaram e tudo, por exemplo, 2 critérios que eram fundamentais.
e que está na nossa legislação, no Decreto-Lei 25 de 1937, que é o valor excepcional. Quem que diz que é valor excepcional? O que é valor excepcional? Né? Era exatamente o que os historiadores, os artistas, os arquitetos, né, consideravam excepcional, criações excepcionais. Né? O folclore não entrava isso. Mas, além de tudo, né, e outro critério também, o critério da autenticidade. Quer dizer, a obra tem que ser autêntica, ela não é uma obra reprodutível. Né? Se a gente olhar o folclore, a gente vai ver que, né, as comunidades têm as suas tradições, as suas maneiras, seus conhecimentos que são transmitidos, né, e são preservados a partir dessa transmissão oral, né, e dessa reprodução artesanal, enfim, né, ou de outras formas. Então, não havia absolutamente um reconhecimento de critério de autenticidade, né, nesse outro sentido. Então, é o que a Cláudia falou, quer dizer, no caso da proteção, da política de Estado e da proteção legal, né, o que acontecia é que, além desses critérios elitistas, havia um problema legal. Né? Quer dizer, a legislação brasileira só permitia que o Estado intervisse, né, no sentido de proteger obras materiais. Né? Quer dizer, que obras materiais? Exatamente essas excepcionais que está lá no critério. Essas podiam ser tombadas. O Instituto do Tombamento não pode se aplicar a obras que são processuais, né? Que são obras que são perecíveis, que são, enfim, não tem como, muitas delas não havia nem a preocupação, né, em protegê-las, né, no máximo em colecioná-las, como você falou, né, documentá-las. Não havia a ideia da possibilidade, né, de que isso fosse feito. Então, um dos argumentos também do grupo, né, que criou o IPHAN, Rodrigo Melo Franco de Andrade, o próprio Carlos Drummond participou e tudo, é de que, apesar do anteprojeto de Mário de Andrade ser genial para a época, extremamente amplo e tudo, não havia condições legais para se implantar uma política de Estado. Né? Naquele momento não havia na Constituição. Então, só tinha que ser só bens materiais, móveis e imóveis, né? Que podiam ser protegidos pelo Instituto do Tombamento. No caso do folclore, né, e como a Cláudia falou, o que era possível fazer, né, que estava sendo feito numa via paralela? Era a documentação e a coleção, né, o colecionismo, quer dizer, reunir bens, né, para fazerem parte como exemplares de culturas coletivas, sabe, né? Que isso é que havia. Então, por exemplo, na França, né, no século XIX, acho que mais no início do século XX, né, a gente tinha os museus de arte e tradições populares, por exemplo, que era exatamente isso, né? Não eram obras autorais, nem eram obras coletivas de culturas, né? Quer dizer, não era passível de proteção legal. Tá? E, então, Mário de Andrade, nesse ponto, é uma figura emblemática do futuro. Né? Por quê? Porque ele também trabalhou no IPHAN, ele também trabalhou na parte de patrimônio histórico e artístico. Né? Mas o trabalho dele nas missões folclóricas foi assim, extremamente importante e extremamente rico. Graças a ele, a gente tem uma documentação, né? E o trabalho dele no Departamento de Cultura de São Paulo foi incrível. Né? Nós temos uma documentação muito rica graças ao esforço de Mário. E tem um detalhe que eu gosto de citar, que eu não resisto, e que eu acho que tem muito a ver com as políticas muito mais recentes e atuais, que o Mário de Andrade fazia o seguinte: ele pedia aos pessoas que foram, Luiz Saia e todas as equipes que foram, né? Porque não é ele que foi sempre, né? Estava no Departamento de Cultura, ele organizou essas expedições folclóricas pelo Brasil. Né? Ele mandava cartas para os prefeitos, pedindo apoio e tal. Né? E o que acontecia muito frequentemente? Naquela época, pela legislação, pelo Código Civil, por exemplo, as religiões de matriz africana, elas eram crime. Né?
Os cultos eram feitos nas florestas, lá escondidos, né? Quer dizer, eram demonizados. Então, às vezes os pesquisadores chegavam e tinham nas delegacias obras apreendidas, né? E eles diziam, não, podemos levar? Pode, claro, isso aí não é lixo, não interessa e tal. Né? Mas eles já tinham feito contatos, né, com pessoas que tinham essas religiões de matriz africana, porque eles também documentaram. Né? Então, o que eles faziam? Eles pegavam e devolviam aos terreiros. Né? Isso eu acho uma visão incrível, né? Quer dizer, a ideia exatamente da devolução, que nos anos 70, 80, eu vou falar que depois foi muito desenvolvida, né? Já numa perspectiva de política de Estado. Então, acho que Mário de Andrade é uma figura que deve ser valorizada e estudada, né? Como uma figura realmente emblemática dessa visão diversa, plural da cultura brasileira e dos signos, né? Dos símbolos da nossa identidade, certo? Enfim, e aí eu acho que nós temos, como Cláudia falou, né, a questão das políticas internacionais do pós-guerra, que foram muito importantes, né, e que a gente tem aí logo algumas convenções, né? Primeira Convenção do Patrimônio Mundial, de 1972, né, vários países entraram, mas que manteve os critérios ainda do histórico e do artístico, do excepcional, do autêntico, entendeu? Então, o que acontecia? Países de outras culturas não tinham como ter seus bens reconhecidos pela Unesco, incluídos na lista do Patrimônio Mundial. E um deles era o Japão, por exemplo, né? A própria Bolívia também, que se citou, né? Quer dizer, a cultura boliviana reconhece muito a contribuição indígena, né? É um fator central da identidade boliviana, como a do Peru e de outros, né? E, no entanto, não podiam ser inscritos na lista do Patrimônio Mundial, né? Então, começou a haver um movimento de crítica aos critérios da Convenção do Patrimônio Mundial de 1972, né? E aí foi feita, mais tarde, né, uma reunião na cidade de Nara. Porque o que acontecia com o Japão? Vou falar rapidamente, mas acho que é interessante, porque tem a ver com a questão do folclore. Tá? O Japão é um país reconhecido, que todo mundo sabe, que tem problemas climáticos complicadíssimos. Né? Quer dizer, tem furacões, tem maremotos e tem terremotos. Então, a produção de monumentos e tudo do Japão, ela é feita muito levando em conta esses fatores. E os grandes templos do Japão, né, um deles, um dos maiores templos do Japão, o templo de Ise, tudo, o templo de Nara, né, são feitos em madeira. O que significa? Significa que são templos que, no caso de um terremoto, não há um dano tão grande, né, quer dizer, as pessoas e podem ser reconstruídos. E o que o Japão fez logo depois da Segunda Guerra? Ele criou a figura dos tesouros nacionais. E essa figura tem tudo a ver com o que a gente está falando de folclore. Porque o que o Japão queria proteger com a criação dos tesouros nacionais? Os tesouros nacionais eram os detentores de conhecimentos, de saberes tradicionais, para exatamente poder reconstruir esses bens que eram destruídos periodicamente. Esse templo de Nara foi reconstruído 3 vezes, me parece, não me engano, pelo menos 2 vezes ele foi reconstruído. Né? Por quê? Porque eles inclusive recebem uma ajuda do Estado, né, uma espécie de pensão, para transmitir esses saberes, para criar futuras gerações de tesouros nacionais, né? Que possam, quer dizer, não importa só reconstruir, tem que reconstruir obedecendo às tecnologias patrimoniais, às tecnologias tradicionais. Né? Então, é um saber fazer que o Japão produziu. Quer dizer, que isso, no caso do folclore, é que já se faz espontaneamente, né, Cláudia? Quer dizer, está na tradição de todo o folclore essa transmissão oral, né, dos conhecimentos.
daqueles grupos, daquela comunidade. Então foi feita a Carta de Nara, que foi muito interessante, porque o que a Carta de Nara fala? A Carta de Nara discute o conceito de autenticidade. Então ela diz que o conceito de autenticidade ele não pode ser fixo, não pode ter um padrão. Cada grupo, cada cultura, cada comunidade tem os seus critérios de autenticidade. E são esses critérios que têm que ser respeitados e reconhecidos para que uma obra seja declarada patrimônio mundial. Com isso, o Japão pôde inscrever suas obras e outras culturas também, outros países também puderam, né? Então, isso eu acho que a gente já vai vendo um cruzamento entre a maneira de tratar, né, o patrimônio histórico e artístico e tal, reconhecido, né, e as outras produções culturais, né, que não se enquadravam naqueles critérios. E eu não posso deixar de falar, a Cláudia vai reconhecer, né, quer dizer, a contribuição que foi dada nos anos 70 e 80 aqui por um grupo que quis fazer um caminho alternativo ao IFAM, tá? E que seria, digamos assim, mas que não seria dentro do folclore, mas seria exatamente uma ponte de ligação, em termos de noção do que é um bem cultural, do que é um bem da identidade brasileira. Foi o Centro Nacional de Referência Cultural, dirigido pelo designer Aloysio Magalhães, né, que quis criar um campo exatamente alternativo ao IFAM e trabalhar com a noção de referência cultural. O que é referência cultural? Referência cultural é aquilo que é reconhecido pelos aqueles, né, aqueles bens são identificados como símbolos da sua identidade. Então, é com isso que o CNRC trabalhava, com a identificação. Né? E qual era a ideia de Aloysio? Aquilo que o Cláudia falou também. Quer dizer, esses bens, né, esses bens culturais todos, eles são indicadores para um desenvolvimento harmonioso, para o planejamento, tá, do desenvolvimento econômico e social. Isso Aloysio enfatizava muito, quer dizer, não é um campo só para ser louvado, admirado, não, é para ser incorporado transversalmente nas políticas públicas, visando o desenvolvimento brasileiro. Tá? Então, eu acho que esse pensamento foi muito importante, porque ele irrigou muito as políticas, porque depois o CNRC, né, entrou na Promemória e depois tudo se fundiu. Patrimônio, né, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Programa das Cidades Históricas, né, Fundação Promemória, tudo isso se juntou, né, num órgão só. Tá? Mas acho que foi muito, muito importante. Né? Eu tive uma experiência muito rica, eu tive o privilégio de trabalhar com Aloysio Magalhães desde 77, no CNRC, tá? E tive o privilégio de trabalhar num projeto que foi assim, um projeto exemplar do CNRC, exatamente na tecelagem. Né? E foi um trabalho da tecelagem Manual do Triângulo Mineiro, que o CNRC era aberto, ele não tinha um programa pré-programado, ele recebia demandas e tentava atendê-las na sua ótica, tá? Na ótica de exatamente ver qual era a demanda e como intermediar, como podia ajudar, né, aquelas demandas. E no caso da tecelagem, era uma preocupação porque estava sumindo, quer dizer, era uma prática que as tecedeiras, né, estavam ficando velhas, os jovens não se interessavam, né, e era um saber que era também transmitido oralmente. Então, foi muito interessante porque o CNRC fez exatamente essa mediação, né, no sentido de ver, não apenas de documentar, né, de estudar, de produzir conhecimento, que o CNRC era de pesquisa e de ação, as duas coisas, né, que eu acho que é o que a Cláudia falou também aqui, quer dizer, a importância de ser pesquisa, né, mas também ter a ideia de uma devolução. Então, no caso do CNRC, da tecelagem, que foi muito interessante, é porque na pesquisa se procurava saber das tecedeiras
quais eram as demandas que elas tinham. E interessante foi que as tecedeiras, elas diziam o seguinte: olha, um dos problemas que a gente tem é que a gente não tem como reproduzir os padrões que a gente usa para tecer, que são padrões que vieram dos Açores e tudo, enfim, de Portugal, porque eles vinham numa pautazinha, como uma pauta musical. Um tear tem 4 folhas, né, de liço, que elas acionam com 4 pedais. E ali, naquela pautazinha, tinha uns tracinhos que indicavam para elas como é que era para fazer um desenho X, todos desenhos abstratos, muito bonitos. Mas isso elas copiavam manualmente e passavam uma para outra, né? Às vezes até com erro e tudo, que é uma coisa precária demais. E o CNRC, nos anos 80, já trabalhava com informática. Então, o que o CNRC fez foi exatamente procurar uma pessoa, até em Belo Horizonte, que desenvolveu um programa de computador que registrou num programa de computador esses repassos, essas coisinhas, esses pautazinhas, né, indicando, chamava repassos. E aí imprimiram-se caderninhos, que eram anexos lá da publicação que foi feita com toda a pesquisa, caderninhos com exatamente a fitazinha do repasso e o padrão reproduzido no computador, o desenho reproduzido no computador. Então, ela podia mostrar para o cliente: ó, o desenho é esse. Qual é o desenho que você quer? É esse, aquele outro? A pautazinha não dizia nada, né? Então, o que eu estou te trazendo aqui é porque eu acho que quando a gente fala, né, em política para folclore, em política de valorização, na linha do que a Cláudia enfatizou muito bem, é que a gente tem que ouvir e atender a quem é que conhece melhor o seu bem, se não o produtor, não é? Reconhecer isso, quer dizer, não que a visão do especialista não seja importante. É claro que é, mas elas se somam, né? Elas são complementares para qualquer política pública. De um lado, você tem, no caso da tecelagem, houve um levantamento histórico, né, da tecelagem e tudo, da vinda para o Brasil e tal, enfim, relatos de viajantes. Houve o relato da técnica e houve a voz das tecedeiras. Na publicação tem 3 módulos, assim, um ao lado do outro, né? Quer dizer, então você tinha o cruzamento, eu digo que foi uma produção de pesquisa dialógica, né? Não foi monólogo, não foi só um ponto de vista, foram 3 pontos de vista que se cruzavam nessa publicação. E que eu acho que é isso, quer dizer, não tem lugar para tudo, né? E todos esses olhares, eles se complementam e são fundamentais para o desenvolvimento de uma política pública, de um conhecimento dessas áreas culturais, né? E, enfim, então, eu acho que de todas essas experiências, né, nós nos encaminhamos, exatamente, o Brasil foi pioneiro nisso aí. Eu que estive nos trabalhos da convenção, o Brasil tinha tanto que o Brasil sediou uma reunião preparatória da convenção, aqui no Rio, até a dona Ruth Cardoso esteve também nessa reunião, né, que já existiu Artesanato Solidário. Isso foi no iníciozinho dos anos 2000. Tá? Então, em função dessas críticas todas aos critérios da Convenção do Patrimônio Mundial, o que se viu? Se viu é que não dava, quer dizer, tinha que ter, né, uma área para o patrimônio imaterial, coisa que o Brasil já tinha feito, como a Cláudia falou, em 97, houve o seminário de Fortaleza, e em seguida se começou a trabalhar na elaboração de um instrumento adequado à preservação desses bens. E aí eu vou trazer um pouco aqui o meu lado de linguista. Porque quando eu trabalho com patrimônio, né, eu digo que, na verdade, o que é o patrimônio? Antes de tudo, é uma forma de comunicação, né? E toda forma de comunicação, ela tem o significante e o significado. O significante, o que é? O que é a base física, digamos assim, para a comunicação. Toda comunicação tem que ter uma base física, não tem jeito, né? Ou é a voz, ou é o corpo, né? É a visão, enfim, mas tem uma base física, né? E o significado, que é
o sentido atribuído àquela palavra, né? Então, você tem o significante e o significado também dos produtos, dos bens culturais, né? Então, no caso do patrimônio histórico e artístico tradicional, o que acontece? Né? Aí é uma interpretação minha. O que acontece é que esses bens materiais, né, quer dizer, eles adquirem uma autonomia em relação ao seu processo de produção. Quer dizer, eles são produzidos e depois eles têm que ser conservados ou restaurados, né? Mas a sua produção já foi feita, né? Quer dizer, a produção em si, a concepção do bem está lá. E no caso do patrimônio que a gente chama de imaterial, não, para ele se manter, ele tem que ter um processo contínuo. Ou seja, né, nós temos que olhar para a transmissão que os japoneses fizeram, transmissão dos conhecimentos, das condições de produção daqueles bens, né? Então, a gente está falando não de produtos, mas de processos. E a importância de que existam pessoas interessadas e capazes, né, de transmitir esses conhecimentos e se mobilizarem para que as condições existam, né? Porque lá atrás, na época do folclore, se acreditava que estava sumindo, né, Cláudia? Que eram bens que iam sumir, né? A civilização não iam resistir à civilização, né, chegando pelo Brasil afora, né? Então, o que eu digo, a diferença entre patrimônio cultural material e imaterial não é uma diferença conceitual, porque para mim todos têm significante e significado, né? O que você tem é uma diferença que é importante, principalmente quando a gente pensa nas formas de preservação. Aí realmente você tem que ter instrumentos diferentes. O tombamento vai num sentido e o registro, que foi um instrumento criado, né, no decreto 3551, né, de 2000, que Cláudia falou, é um outro instrumento, é um instrumento de salvaguarda, que é o termo que a Unesco usou na convenção que foi aprovada pela Assembleia Geral em 2003, né, da Unesco. É um instrumento de salvaguarda, porque exatamente o olhar é o processo. E a diferença já começa no iniciozinho da consideração daquele bem como patrimônio cultural brasileiro. Por quê? E essa cláusula foi importantíssima, né? Você lembra a nossa discussão, né? Quer dizer que para abrir um processo não basta, porque o tombamento, se eu quiser propor ao IFAM o tombamento de um bem, eu posso. O indivíduo pode propor um tombamento, tá? Vai passar pelo crivo, claro, dos especialistas, dos departamentos do IFAM, e etc. e tal, né? Dos estudos, etc. e tal. No caso do patrimônio cultural e material, que é tido como uma criação coletiva, né? Um processo coletivo, para você ter a abertura do processo, você precisa da anuência prévia e informada daqueles que são os produtores, os detentores daquele bem, entendeu? Alguma entidade reconhecida como legítima. Então, já no ponto de partida, nós já temos, né, uma postura democrática, uma postura de participação dos que são os produtores, né, dos que são os detentores daquele bem. Né? Então, isso por isso que eu digo, eu acho que é muito mais uma questão estratégica, né, de formas diferenciadas, o reconhecimento de que precisava ter um outro instrumento que abriu essas portas. Inclusive, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, né, eu estava no Ministério da Cultura na época, que apresentou o primeiro grande programa, que foi o Celebrações e Saberes da Cultura Popular, né, e que instruiu processos desde o início, enfim, né, as paneleiras, né, as paneleiras foi lá no Espírito Santo, foi a viola, o jongo, vários processos de registro do patrimônio material começaram, né, com a atividade do centro. E outro aspecto que eu não cheguei a falar, mas não posso deixar de falar,
que também, em relação à Unesco, foi muito desenvolvido e veio para o Brasil, né, também essa questão, foi a questão dos direitos de propriedade intelectual, que é uma questão muito séria, porque existem vários casos de apropriação indébita de bens culturais coletivos, né, que são ou apropriados assim do ponto de vista individual ou comercial, ou, enfim, houve até tentativa de patente, de patentear bens coletivos, né, e que não pode, quer dizer, tem que reconhecer, né, que aqueles bens são bens de coletividade. Houve, no caso de um bem já reconhecido como patrimônio cultural e material, o segundo, que foi da arte dos Kuziwa, dos Wayampi, tá? Que é de pintura corporal, que é também, né, seria considerado folclore, né, Cláudia, há um tempo atrás, né? Eles têm uma arte de pintura corporal belíssima, né, que uma linguagem mesmo, né, e só que eles se lavam, somem e pintam e tal, nos momentos de ritual, e que, associada essa pintura a uma cosmogonia também riquíssima, né? Isso é muito interessante, porque não é apenas a pintura, é o que essa pintura significa, o que aqueles traçados significam, né? Então, tudo tem um sentido sagrado, de alguma maneira, certo? E o que aconteceu? O que aconteceu foi que houve um grupo de pessoal que fazia papel de parede e tal, que pegou e imprimiu papel sem nada, assim, imagina, não estou nem aí, né? Sei que aconteceu, o IPHAN entrou e mediou. E tecido também, né? E o IPHAN entrou com processo, e tudo, quer dizer, eles entraram, né? Porque eles eram já organizados num grupo, né? Numa APINA, que é um grupo de aldeias Wayampi. Os Wayampi tiveram agora aí, né, no noticiário. No Amapá, que houve até o assassinato, ninguém sabe a morte, né, do cacique, ninguém sabe como é que foi, mas enfim. Mas até achei engraçado, porque nem se falou da pintura corporal tão rica dele, fiquei com aflição. Mas não era naquele momento não era o caso, né? Mas, então, o que aconteceu? Quer dizer, o papel do órgão público, né, no caso desses patrimônios processuais, é muito mais um papel de mediação e de apoio do que de controle e fiscalização, que é o caso dos bens tombados, né, que as pessoas podem ser penalizadas e tal, né, quer dizer, então a gente tem um outro caminho, né. E hoje a gente tem uma amplidão enorme, quer dizer, quando a gente pensa em folclore, a gente pensa nessas comunidades tradicionais, né, e nos conhecimentos que elas têm, né, exatamente no que Cláudia estava falando, quer dizer, a questão, né, dos conhecimentos tradicionais, quer dizer, como é importante isso, né, valorizar isso e valorizar essa transmissão, valorizar esses bens. Então, a gente tem aí, de um lado, o apoio à produção, né, e o Centro Nacional de Folclore tem programas incríveis, tem o Promoarte, que é folos de artesanato disseminados pelo Brasil todo, tem até um mapinha lá para quem quiser ver, né, que é impressionante, e várias outras ações, a Sala do Artista Popular, enfim, várias outras ações de apoio, né. E eu não esqueci de falar, quer dizer, para um bem ser reconhecido como patrimônio cultural e material, e tem vários nessa linha do fazer, né, do fazer popular, é preciso que no processo venha um plano de salvaguarda. Quer dizer, não basta reconhecer o bem. Isso é fantástico, porque o Brasil, além de dianteira na política, né, Cília, ele não tem um reconhecimento que é uma declaratória. Ele tem um reconhecimento que estabelece uma prática de diálogo e de apoio às condições de florescimento desse bem. Claro. O que nenhum país da América do Sul, por exemplo, tem. Então, nós temos um instrumento... Não, nossa política é exemplar, sabe? Isso é reconhecido pela Unesco, né?
fartamente reconhecido, entende, como uma política, o que eu digo é a pauta positiva. Está querendo pauta positiva? Está aí. É uma pauta extremamente positiva da imagem do Brasil nesse campo do patrimônio, né? E aí a gente tem todas essas iniciativas, né, que eu acho que são muito... Eu fico pensando, quer dizer, de um lado a gente tem a necessidade, né, o que fazer? Claro, produção de conhecimento, pesquisa é fundamental, né, mas pensar na capilarização, né, dessas formas de apoio. Infelizmente, e eu digo isso com total convicção, os estados, que vocês sabem que nós somos uma federação, então os estados e os municípios têm as suas políticas, né, próprias. O federal é o federal, né? O estadual tem outra legislação, tem outros processos, tem outro processo, enfim, e o municipal, idem. Então, infelizmente, eu acho que a gente não está vendo, né, Cláudia, em nível estadual e municipal, né, políticas que a gente pode dizer que realmente elas são consequentes. Por exemplo, folclore, aí é o uso do termo folclorizar no seu sentido pejorativo. Pior, porque, né, a gente não consegue e a gente não consegue um exercício que é bacana. E, ao contrário, a gente desmoralizam, eles desmoralizam. Tem um processo de folclorização. Total. A torcida do Flamengo, vocês sabiam? Os 1000 gols. Tudo isso é patrimônio imaterial aqui do Rio de Janeiro. A torcida do Flamengo? É. Absurdo. Pois é, vai dizer para... Que absurdo, que isso é uma maravilha. A questão é que a gente está coisificando de novo o folclore, entendeu? Porque a gente já pensou que estava ultrapassado. Nada, Aí agora a gente tem iniciativas. Muitas vezes do legislativo, a maioria do legislativo, populistas, e declaratórias, descaradamente populistas. Em declaratórias disso e daquilo. Só declaratórias. Aí viramos a ser coisas novamente, entendeu? Ninguém se preocupa em daí. É o que eu digo, e daí? Folclore. É uma lástima. É uma lástima, né? Uma pena. E aí é declarado patrimônio imaterial do município, do estado, entendeu? Então, até Maria Laura e eu fizemos um estudo para a Unesco, né, do Brasil, das legislações e das políticas estaduais, já tem um tempinho, enfim, já teria que se atualizar, de patrimônio cultural e material, das políticas estaduais. Quer dizer, que é isso, e cada estado inventa a sua coisa e tal, o legislativo resolve declarar, porque, na verdade, o chiado carioca, você lembrou mesmo? O chiado carioca é patrimônio imaterial. O chiado. Quer dizer, não tem o reconhecimento do órgão. Aliás, é importantíssimo, né? É importantíssimo. Qual é a consequência disso? Declaratórias que vulgarizam o instrumento totalmente. Como instrumento de políticas públicas. Porque me parece, não é? Quer dizer, essa ideia do... É uma pena, né? O chiado. É o jacaré também. Já declararam o chiado. O jacaré. Tudo que você possa... É um vale tudo. É um vale tudo. E o Rio é campeão. Mas o Rio é campeão. Único. Não, a gente viu isso. Tem várias pedras, não vou nem se começar a falar, vai dar um baixo astral danado. Não vou falar. Você considera, então, que existe uma vulgarização do conceito de patrimônio imaterial? É pior que vulgarização, é uma distorção. Entendeu? Uma distorção e um desserviço, porque um instrumento que podia ser, né, exatamente, trazer para aqueles grupos que não têm, às vezes, meios de ter um apoio do Estado e tudo, né? Um reconhecimento e tal, né? Vulgariza, né? Podia estar usando para apoiar. Puxa, a gente tem tanta coisa no Rio que podia estar sendo apoiada, né? E tudo. E fica nessa brincadeira, é uma brincadeira, sinceramente, né? Esse exemplo da torcida do Flamengo Ele gostou, tá vendo? Maravilha. Ele gostou. E outra coisa que eu não falei, né? E que eu acho que mostra o reconhecimento do caráter processual
né, desse que a gente chama de patrimônio imaterial, e o folclore certamente é, né, é um patrimônio imaterial, todas essas manifestações folclóricas e tudo. Claro que o reconhecimento pelo registro é todo um ritual, né, e isso depende de processos e tudo, mas o centro faz o trabalho, né, maravilhoso de pesquisa e de apoio. Mas o decreto que criou o instrumento do registro, ele reconheceu esse caráter processual e dinâmico, e inclusive em termos da salvaguarda, ou seja, a cada 10 anos, os bens registrados têm que ser reavaliados. Por quê? Porque tem lá, sei lá, cerâmica de não sei aonde. Aí, de repente, você vai ver, não tem mais aquela produção de cerâmica, né? O pessoal, a comunidade se desfez, só os idosos, né? Os jovens foram embora, não foi transmitido e sumiu. Né? Você não pode obrigar, não existe nada compulsório no instrumento do registro. Né? Tanto que a cada 10 anos vai se perguntar se, né, ele está lá registrado e tal, mas não vai revalidar o título de patrimônio cultural brasileiro, porque não existe mais. Né? Então não tem como. E também são registradas as mudanças dos modos de fazer. Ah, sim, não tá, como eu disse, não tá congelado. E aí tem uma outra discussão que eu trago aqui para vocês, né, que é a questão, muitas vezes, de mudanças, e aí a gente não pode fazer nada, mas pode, que são muitas vezes mudanças ditadas, né, Cláudia, por interesses comerciais, interesses turísticos, que muitas vezes descaracterizam de uma forma, né, desfiguradora, né? Mas isso são os que produzem que tem que zelar por isso. Então, essa mediação é muito importante, esse diálogo é muito importante, né? Porque muitas vezes eles não se dão conta, a coisa vai, né? E é importante, e era muito importante que houvesse uma integração entre os órgãos federais, estaduais e municipais, no sentido de, porque quem está próximo é o municipal, né? Ainda mais num país como o Brasil. Quer dizer, o municipal é que pode estar próximo, pode dialogar, pode trazer informações, e, no entanto, muitas vezes a gente vê o municipal querendo aqui, entre dinheiro, nada contra, né? Mas tem que ver até que ponto o turismo é predatório, né? Então, e aí é uma discussão que é muito complexa, né? Quer dizer, se a gente não pode também, a questão da autenticidade, a gente já viu como ela é complexa, né? Ela não pode ser uma camisa de força, né? Porque são processos que são as pessoas que criam, que tem que levar, entendeu? Então, eu acho que é uma discussão desafiadora, mas é uma discussão procedente, né? Não sei o que você acha. Não, eu acho que né? Acho que a gente tem um monte de instrumento que não está conseguindo botar em ação, né? O próprio Sistema Nacional do Patrimônio, essa coisa de articular com estados e municípios. Mas acho que tem uma coisa mesmo que passa pelo sentido social, a apropriação da sociedade como um todo sobre esses sentidos e instrumentos. Porque eu acho que quando a gente vê um movimento do legislativo ou de um determinado grupo que eu vi assim que saiu o instrumento, eu vi isso na televisão, dito assim, a banda de Ipanema agora é patrimônio material. Ninguém perguntou para as pessoas da banda, ninguém documentou que saía Marilyn Monroe, como é que era a questão deles com... Mas é uma política ninguém pergunta nada, e são essas declaratórias, foi isso que você falou. Nós temos esses instrumentos que estão postos aí, para anuência prévia informada. Que não é só você dizer, olha, eu vou propor o registro. Não é isso. É você entender o que é registrar. Porque a expectativa que as pessoas têm também, quando o IFAM vai lá e diz que é patrimônio cultural brasileiro, é que você vai proibir aquele cidadão que vende o acarajé de Jesus, que está competindo com a baiana, que tem toda uma história do candomblé que faz ela vender o acarajé. E aí eles
puxam pedem do Estado o poder de polícia. É compreensível, porque o Estado age assim com relação ao patrimônio construído por outros motivos. Então, é preciso discutir, porque quem é que vai realmente fazer o modo de fazer a acarajé das baianas, o ofício delas ser um patrimônio, é a consciência social que extrapola o lugar delas. Como é que a gente faz isso ser passado, né, ou socializado com o conjunto, com os tecidos sociais, rompendo a primeira barreira, que é de olhar para o outro e para essa produção popular e folclórica, cultural, como menor, porque de incidência social menor, porque e aí não consegue ver a erudição de uma mãe de santo que fala Nagô, não consegue ver, entendeu? Ela é detentora de línguas dentro de que é de uma erudição profunda, mas que o olhar é tão deformado que olha aquilo, não entende, não quer entender e joga fora, antes de ter a possibilidade de entender. Eu só queria colocar, muito bom você ter falado do Aloysio Magalhães e do CNRC. Não podia deixar de falar. Não podia por toda a sua experiência, mas eu acho que Aloysio, como designer e como um grande articulador, teve um momento na construção, não só da Constituinte, né? O grupo do Promemória participou. Uma participação ativa ali, mas o trabalho do CNRC, e aí tem um conjunto de documentários muito importantes, né, feitos na região, com falas dos indivíduos, foi um desafio assim, que você diz, é possível pensar em desenvolvimento social, sem pudores e tal, ouvindo todas, não tem que paternalizar a relação, mas tem que ouvir a diferença, e isso tem tudo a ver com a história da gente e com um dos momentos marcantes de retomada de conceitos que viveu o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Então, assim como nós aqui, assim como vocês estão pensando em construir perspectivas para o bicentenário e também com isso para o Brasil, eram pessoas que se falavam. Uma das viradas, né, uma retomada para a perspectiva antropológica que o Centro faz nos anos 80 é do diálogo do Aloysio Magalhães com a Lélia Colifrota, que também é uma pessoa muito pouco estudada e conhecida ainda, e que era também uma museóloga e uma antropóloga e uma poeta, que faz uma costura e, na direção do Centro, vai revalorizar esse campo e essa perspectiva, primeiro, aproximando a produção de conhecimento acadêmico, né, com vistas a entender, não é uma instituição de produção de conhecimento acadêmico, mas precisa estar antenada com o conhecimento acadêmico produzido nessa área, que de lá para cá é assim surpreendente. Nossa, o que tem impressionante. É surpreendente, vocês não fazem ideia, na área da música, na área da literatura, na história, como a gente tem períodos e pessoas desse movimento e expressões da cultura popular sendo trabalhadas Brasil afora. Tem uma gente muito boa produzindo conhecimento e alguns produzindo conhecimento articulados com algumas instituições locais, né, e com a gente direto, né, a gente atua em contato com várias universidades e pesquisadores dessas universidades, né. É surpreendente como esse campo foi arejado, e isso tem a ver com o CNRC e com a Aloysio e com a retomada daqui, eu não tenho a menor dúvida disso, assim como tem a ver com a nossa ida, né, para a estrutura do IFAM. Né? Bom, eu acho que é melhor passar para as perguntas. Eu agradeço.